Olá, meus queridos. Na aula de hoje, nós iremos falar sobre o tema rótulos e embalagens. Por quê? Na sequência dos conteúdos que nós já vimos desde o início da história da química, sobre a matéria, sobre as transformações que essa matéria pode ocorrer com essa matéria, que são as transformações físicas. A transformação física, o que é? A mudança de estado. Passagem de sólido para líquido, de líquido para gasoso ou vice-versa, de gasoso para líquido e de líquido para sólido. E também as transformações químicas. Transformações químicas é o mesmo que reação química. Então, essas reações químicas que acontecem com a matéria, ou seja, é a sua transformação de uma matéria em um outro produto, em outra matéria. E falamos também sobre a conservação dos alimentos. Então hoje vamos falar de um assunto muito importante, que nesse caso aqui dessa aula ela engloba mais a CTTT, né, que é a disciplina que nós temos, que é sobre a importância dos rótulos e das embalagens relacionada a tudo isso que nós falamos. Vamos observar esta imagem. Por ela, nós temos uma noção de que nós convivemos com uma grande variedade de produtos industrializados. Por exemplo, medicamentos, produtos de higiene e limpeza, cosméticos, metais, que mais? Nós podemos falar aqui produtos alimentícios, está aqui feijão, sopão, papéis, né? Então, tem papéis aqui, papelão, essas coisas. Plásticos, né? Nas embalagens, aqui temos embalagens plásticas. Combustíveis, como por exemplo o gás, né? Gás de cozinha, gás butano. Inseticidas, né? Domésticos, né? Agrotóxicos. Então, nós vivemos com uma grande variedade de produtos industrializados. Então, esses produtos estão muito presentes em nosso cotidiano, em nosso dia a dia. E alguns deles estão entre as principais causas de acidentes domésticos envolvendo crianças, jovens e adultos. De acordo com as informações do Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas, a Cinetox, ao longo de 18 anos foram mais de 245 casos de intoxicação atingindo essas faixas etárias, com registros de 240 mortes. Mais da metade dos casos registrados, ou seja, 53%, refere-se a acidentes com crianças de 1 a 4 anos de idade. A maior parte dessas intoxicações é decorrente do mau uso desses produtos. Se somarmos as intoxicações dos acidentes domésticos, como os incêndios e as explosões que levam a queimaduras, cortes e sufocamentos e que também envolvem produtos industrializados, certamente esses números aumentarão muito. Um exemplo de sufocamento que geralmente acontece nas nossas residências é quando a dona de casa mistura, por exemplo, água sanitária com alguns produtos que na sua constituição contém amônia. Então isso pode causar uma reação química, né? Ou seja, causa uma reação química em que vai estar liberando gases, e esses gases são sufocantes, né? Libera gases como a amônia, o próprio cloro em si. Então essa reação química vai depender das proporções, das quantidades que se colocou ali. Se a pessoa estiver num ambiente fechado, né, com a inalação desses gases que está subindo, a pessoa vai ser sufocada. Então, é um acidente muito comum que ocorre dentro das nossas residências. Assim, para que possamos nos prevenir de todos esses riscos, é muito importante conhecer mais os materiais que nos cercam. E como iremos conhecer esses materiais? Então, esse conhecimento ele começa com o quê? Com a leitura atenta de tudo que está escrito nos rótulos, nas embalagens dos produtos que utilizamos, pois sabemos que os produtos industrializados contêm muitas informações ali naqueles rótulos, naquelas embalagens. Então é muito importante que você leia
para você saber o que você está adquirindo, o que você está comendo, como que vai ser utilizado. Então, leia sempre os rótulos, leia as informações nutricionais. Se você às vezes tem problema de diabetes, se aquele alimento tem açúcar ou não, se você, por exemplo, é hipertenso, não pode comer muito sal, qual é a quantidade de sal que tem naquele produto, que dependendo da quantidade você não pode consumir. Então, leia sempre os rótulos. E também ter segurança. Né? Quando você lê o rótulo, por exemplo, quando você pega uma água sanitária, lá está as proporções que você pode utilizar, porque às vezes nós utilizamos em excesso e acaba às vezes causando sufocamento, ou você acaba misturando ele com outro produto que ocorre ali uma reação química violenta, né, e pode ser prejudicial à sua saúde. Então, leia sempre os rótulos. Vamos agora então entender melhor o que significam essas informações e por que é importante conhecê-las bem antes de utilizar um produto. O nome do produto, ele diz o que está sendo adquirido. Por exemplo, água sanitária, leite em pó, leite longa-vida, bebida láctea, manteiga, margarina, óleo, banha. Então, esse é o nome do produto. Parece até mentira, mas justamente por às vezes a pessoa não lê o nome deste produto, que muitas pessoas acabam comprando, como diz o ditado popular, gato por lebre. E que pensam que estão adquirindo um produto e na realidade eles estão levando outro. Vejamos aqui este exemplo desta imagem, que nós temos aqui leite desnatado, leite com 90% menos de lactose, leite integral, existe também um leite desnatado. Então é o semi-desnatado, praticamente sem lactose, integral e o desnatado. Então, às vezes a pessoa não lê o nome do produto e pega ali na prateleira um produto, né, só porque está escrito leite, e acha que está levando o leite, por exemplo, ele quer um leite integral e acaba às vezes levando um leite semi-desnatado ou desnatado, ou até menos, até sem a lactose. Então, isso por quê? Porque ele não leu o nome do produto. Então, a leitura, desde o nome do produto, ela é de suma importância para que você, ao chegar em casa, não tenha surpresa de estar comprando gato por lebre. A marca do fabricante. Segundo pesquisas de opinião, mostram que as marcas que estão há mais tempo no mercado e que investem em propaganda têm a preferência das pessoas, mesmo que seus produtos são mais caros. Mas o que leva uma pessoa a adquirir o produto da marca X e rejeitar o mesmo produto da marca Y? Só confiança na marca? Será que é a propaganda? É o preço? O hábito? Ou a qualidade dos produtos da marca? Que leva, então, a pessoa a confiar em um fabricante, a marca de um fabricante? Data de fabricação e o prazo de validade. Então, os produtos encontrados no mercado são constituídos de substâncias químicas, pois tudo que nos cerca, inclusive essas mercadorias, eles são formados por substâncias químicas. Com o tempo, tais substâncias, por interação com a luz, calor ou ar, transformam-se em outras substâncias, ou seja, com características completamente diferentes do produto inicial. Quando fala-se transforma-se em outra substância, está ocorrendo ali o que? Uma transformação química. Transformação química, pessoal, é sinônimo de reação química. Então, quando eu falo reação química, está ocorrendo uma transformação química. Quando eu falo em transformação química, está ocorrendo uma reação química. Então, o termo mais utilizado dentro da química é a reação química, que é a mesma coisa que transformação química. Então, por isso, ao prazo de validade, né, em todas as mercadorias, em todos os produtos que você vai adquirir. O que significa esse prazo de validade? Significa o período de tempo em que as características do produto adquirido são garantidas pelo fabricante. Então, passando esse período, ou seja, passou o prazo de validade, o produto poderá apresentar problemas de ineficiência, por exemplo, perda do poder de limpeza, ou
ou até causar danos à saúde, no caso de medicamentos e produtos alimentícios. Então, deve-se dedicar muita atenção à leitura desse prazo, pois cada fabricante ele pode ter uma maneira diferente de indicá-lo na embalagem. Em alguns produtos, o prazo é quase ilegível ou difícil de interpretar, ou de ser encontrado na embalagem. Vejamos aí os exemplos. Nós temos aqui 3 embalagens, em que na primeira eu consigo identificar só o prazo de validade, na segunda também só o prazo de validade, né? Cadê a data de fabricação desses 2 produtos? Já no terceiro já está mais claro. Então nessas duas aqui está praticamente ilegível, não está muito claro na forma que está colocado, né? Na maneira que eles colocaram as numerações aqui. E já no terceiro está bem claro, tem a data de fabricação e a data de validade. Então é importante a gente estar lendo essas informações. E também é importante verificar um a um os produtos que estão dispostos em uma mesma prateleira do supermercado, porque é muito comum os comerciantes colocarem em local mais acessível aqueles produtos que estão com o prazo de validade próximo de vencer, né? Ou seja, o produto que está mais antigo na sua prateleira, ele sempre coloca na frente e deixando aqueles produtos que têm um prazo de validade mais longo atrás, né? Ou coloca numa prateleira mais em cima. Então são estratégias, né, que os comerciantes utilizam para vender, né, rapidamente aqueles produtos que estão com um prazo de validade muito próximo. Também deve ficar muito atento com as ofertas. Muitas vezes são produtos cujo prazo de validade está próximo de expirar. Tá? Então, fiquem atentos a essas artimanhas do comércio. Outro fator importante é a composição do produto, ou seja, quais ingredientes contém naquele produto. Então, os rótulos ou embalagens devem mostrar qual é a composição do produto, ou seja, quais são os ingredientes utilizados em seu preparo. Por que é importante ler a composição desse produto? Por várias razões. Há pessoas que são alérgicas a algum tipo de ingrediente que tem naquele produto, ou porque a pessoa, por exemplo, ingeriu acidentalmente um alimento, ou por alergia, ou por intoxicação alimentar, para que seja passado ao socorro, né, a composição daquele alimento que a pessoa comer, para que o tratamento seja mais eficaz e tenha mais sucesso, seja mais eficiente. Também por ter também está ligado à própria qualidade, né, do produto. Então isso é muito importante. Então vejamos aqui um exemplo da composição de 2 produtos que são aparentemente os mesmos. Então nós temos aqui no primeiro o creme de leite, leite em pó, desnatado, espessantes, carboximetilcelulose, celulose microcristalina, carragena, goma guar e goma alfarroba e estabilizante, citrato de sódio, não contém glúten. Então essa é a composição deste creme de leite. Já o outro creme de leite contém creme de leite, estabilizante, fosfato de sódico, homogeneizado, não contém glúten e não congelar. Então, os ingredientes dos 2 cremes de leite, um da caixinha, que é o A, que é esse aqui, e o outro da caixinha, que é o B. Ambos são cremes de leite, porém um tem leite em pó e espessante em sua composição. Então vejando aqui, ó, leite em pó e espessante, tá, na sua composição. Então os espessantes eles servem o quê? Para engrossar o creme de leite. O que tem leite em pó e espessantes é mais barato, mas contém menos creme de leite. Tá? Então isso são as informações que tem nas embalagens e que são importantes para nos indicar como, né, o que tem naquele produto e para que servem aqueles ingredientes. Outra informação importantíssima que tem nas embalagens é o modo de usar. Então, cada produto tem um modo correto de utilização. Veja um exemplo que eu li há um tempo aí, numa reportagem, em que uma pessoa
ele tinha um calçado, ele gostava muito daquele calçado, e aquele calçado ele adquiriu uma ferrugem. Então ele queria remover aquela ferrugem e foi e comprou, tem um líquido que chama removedor de ferrugem, passou naquele calçado e assim que secou, logicamente aquela ferrugem desapareceu. Aí a pessoa foi, né, depois de seco, né, desaparece. A pessoa foi e calçou aquele calçado. E com o assim no mesmo dia em que ela foi usando, lógico que os pés da gente transpira, né, com a transpiração, ele começou a sentir-se um ardor no pé. Aí viu uma vermelhidão e aquela vermelhidão acabou virando aí uma ferida, né, ferida necrosante que eles chamam na medicina. Essa ferida ela costuma matar as peles as células da pele, né? Então fica aquela ferida ali. Então, o que foi que aconteceu, né, com aquele produto empregado ali no calçado? O que fez ele em relação à pele? Aquele produto que a pessoa usou, que é o antiferrugem, ele contém o ácido oxalático, né? Então, esse ácido oxalático, quando em contato com a nossa pele, ele vai causar essa reação, né? Essa ferida, essa vermelhidão, essa ferida necrosante, como eu falei. Então, o que a pessoa deveria ter feito? Ele passou o removedor, né? Mas ele deveria ter lavado aquele calçado também, né? Então, o que essa pessoa, então, ela deveria fazer? Ou qual deve ser a atitude do consumidor diante das informações do rótulo? Tá? Então, a pessoa deve ler e seguir aquilo que está escrito ali, o modo de usar. Tá? E isso tem causado muitos acidentes. As pessoas não leem o modo de utilizar os produtos, principalmente de limpeza, produtos de higiene pessoal, os maquilantes que as mulheres utilizam, né, quais são os produtos que tem ali, como que deve ser usado aquilo ali. Então é importante que as pessoas leiam essas informações. Então, por exemplo, aqui nós temos um rótulo, né, em que está falando aqui, né, ou seja, que está escrito aqui, ó, leia atentamente o rótulo antes de usar. Aí tem a finalidade do uso, tem as instruções de usos, tá? Ou seja, nem sempre vai estar escrito que é o modo de usar, mas tem as instruções de uso, a finalidade do uso, para que serve, como que deve ser utilizado aquele produto, inclusive tem até as precauções, né, em relação à utilização daquele produto. Leiam sempre os rótulos e as embalagens dos produtos, tá? Todas as informações que contém naquele produto que você está adquirindo ou vai utilizar. Outra informação importante que nós temos lá nos rótulos e nas embalagens são os símbolos. Esses símbolos eles nos dão umas informações extremamente importantes. Se o produto pode ser reciclado ou não. Então temos aí embalagens que podem ser recicladas, que vai apresentar este símbolo aqui ou este. Por exemplo, alumínio, ele é uma embalagem reciclada. Então, se o produto é reciclado, ele vai aparecer o símbolo dizendo se ele é reciclado ou não. Então, cada símbolo tem o seu significado. E isso é importante para quê? Para que possamos fazer uma seletividade do lixo para a coleta, né? Cada um vai para o seu destino. Um exemplo que as pessoas às vezes confundem muito é reciclagem com reuso. A reciclagem é quando você vai reinserir o material no seu ciclo produtivo. Tá? Por exemplo, quando você pega uma garrafa PET e coloca ela para reciclar, ela vai entrar no seu ciclo produtivo novamente, né? Já quando você pega, por exemplo, uma garrafa PET que utiliza ela para, suponhamos, colocar água, isso é reuso. Tá? Peguei uma garrafa PET que eu acho ela bonitinha e tal, vou colocar água nela para pôr na geladeira. Então, essa é o reuso. Então, reciclagem é quando você está reinserindo o material no ciclo produtivo. Tá? E o reuso é quando você está utilizando a embalagem para outra finalidade. Então, todos os produtos eles têm alguma utilidade,
mas muitos deles são perigosos. Alguns são, por exemplo, inflamáveis e podem causar incêndios e queimaduras. Outros são tóxicos e podem causar doenças e até levar a, a fatalidade, né? Pode causar a morte do indivíduo. Outros são, por exemplo, corrosivos, que corroem, por exemplo, diversos materiais, destroem a pele e, se forem ingeridos, podem ser também fatais à vida da pessoa que está ingerindo. Quando eu falo se destroem a pele, eu dei um exemplo anteriormente para vocês sobre o ácido oxalático, né, o que causou na pele da pessoa uma necrose, ou seja, uma ferida. Então, existe essas substâncias, né, que são perigosas. E elas também têm alguns símbolos. Que símbolos são esses? Nós temos aqui, por exemplo, do líquido inflamável, tá, de gás inflamável, sólido inflamável. Então, quer dizer, esses substâncias, né, esses produtos perigosos também contêm símbolos. Por que contém esses símbolos? Para que o consumidor, ao adquirir essas substâncias, tenha uma atenção redobrada, um cuidado redobrado para que não venha a ocorrer acidentes que são vai dar um prejuízo muito grande à sua saúde ou às vezes até levando ele a uma fatalidade. Outra informação importante nos rótulos das embalagens são o nome, endereço e telefone do fabricante. Então essas informações elas são muito, mas muito importantes, tanto para esclarecimentos de dúvidas dos consumidores, como para possíveis reclamações. E produtos que não contêm essas informações podem ser produtos clandestinos. Então fica aí a dica. A quantidade de produto. Hoje poderia ter a manchete, né, nos folders dos supermercados essa seguinte informação: pague mais por menos. Ou seja, o que seria esse pague mais por menos? É que às vezes você acha que está pagando menos e levando mais, mas está sendo o contrário, você está pagando mais por menos. Por exemplo, nós temos no supermercado algumas promoções, tipo, por exemplo, vamos pegar um exemplo, papel higiênico. Você tem 4 rolos de papel higiênico em um fardo, e cada rolo de papel tem apenas 20 metros. Tá? Aí vamos supor que esta embalagem está a R$ 4,50. E você tem uma outra embalagem de papel higiênico também, né, de outro fabricante, também com 4 rolos, porém ele é de 30 metros, mas ele está R$ 5,00. Qual dos dois que vai ser mais em conta para mim? Né? Será que se eu levar esse de 20 metros eu vou estar pagando mais e levando menos? E geralmente é isso que acontece. Tá? Então nós temos que estar atento a esses tipos de informações, de propagandas que tem dentro do supermercado. Né? Tome muito cuidado. Leve 5 e pague 4. Então, às vezes, você está levando 5 e pagando 7. Então, você está pagando mais por menos. Tá? Então, temos que estar atento a essas informações. Então, por isso é importante que quando você for a um supermercado fazer compra, você ter sempre em mãos uma calculadora. Está sempre calculando, dividindo, multiplicando, tá? E comparando os preços. Então esse é um artifício muito usado por muitos fabricantes para aumentar os preços indiretamente. Tá? Então, muito cuidado também com essas propagandas de Black Friday. Tá? Geralmente são propagandas muito enganosas. Então nesta aula de hoje nós vimos como é importante adquirirmos o ato de lermos os rótulos e embalagens dos produtos que estamos adquirindo, que estamos levando para o nosso lar. Tenham todos um bom estudo e qualquer dúvida pode me mandar mensagem que estarei à disposição para esclarecer.